do sensitivo, do não entendível, nas movimentações, a gente tem algumas experiências nesse caso de orar, acordar da madrugada e sentir uma direção para orar em línguas. A gente começa a orar. Vai Mas orar, sem vai saber orar. Não, sem saber o que está você só acontecendo. sente que Só sente que tem. Às vezes fica claro que você está orando por alguém. Você tem essa sensibilidade. Com o caminhar, você vai amadurecendo. Então Deus vai confiando coisas maiores para você. Vai chegar momentos que você vai estar orando em línguas e você vai saber que você está orando por alguém. Porque você vai sim, entender isso. Eu já sei porque eu tô orando e o porquê que eu estou orando. Só não estou falando em português porque o Espírito que aqui fica em mistério mesmo. Mistério entre eu e Deus vai agir por meio desse mistério. Porque alguém cooperou com o plano de Deus. Cooperar com o plano de Deus na Terra. Um dos benefícios, você coopera com o plano de Deus. E intercede impedindo a ação do inimigo. Segundo benefício. E aí o que que acontece, pastor? Tava orando muitas vezes já, perdi as contas, acordo de madrugada, aquela sensação que eu tenho que orar, só que eu não sei por que que eu tenho que orar. Mas eu sei que eu tenho que orar, começo a orar em línguas. E aquele peso de oração, quando aquele peso de oração vai embora, significa o quê? Pronto, já foi feito. A vitória já foi estabelecida, né? As trincheiras, alguma coisa já foi movimentada. E uma das vezes, acontece que eu estava orando e eu tive a sensação de um tiroteio, de alguém correndo de moto e tiro vindo. E naquela madrugada eu estava orando, 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 e veio um desespero por oração, um peso maior, que é uma urgência, né? Começou a orar, e naquela madrugada um parente meu tinha sido assaltado de moto, e ele deu fuga, né, nos assaltantes e deram um tiro nele, e nenhum tiro pegou. Para você ver. para você estava intercedendo nem Sabe? No sabia. exato momento daquela situação, Deus acordou. E quantas vezes Deus quer fazer isso, né? E a igreja, por imaturidade, não entende, ou por não ter o conhecimento, não entende, né? E muitas vezes também, que nem agora, eu estava orando de manhã, agora, estava orando de manhã, pensando se quais os benefícios, né? O pastor pediu para listar quatro. Eu poderia falar muitos, mas eu quero que o senhor fale o que o senhor quer falar. Eu quero o seu plano para aquilo ali, né? Vamos acessar o plano de Deus, vamos orar em língua. Orando, daqui a pouco veio um súbito visão. Eu vi um carro e eu sei até de quem que é. Eu via como se o freio, a pinça, alguma coisa do freio saísse. E as crianças viessem em cima. O que que eu já entendi? Eu falei assim, pode ser que o inimigo, ou essa, não digo inimigo, mas uma falha humana, acontece a situação e um incidente, né? Ou um acidente, na realidade, um incidente, porque nem vou fazer isso por querer, né? Isso é um incidente. Aconteça e alguma criança pode ser vítima. Então já comecei a interceder. E quando veio, comecei a orar, aí eu volto para a oração normal, né? Dando declarações, entrando nas batalhas. E quando eu senti que o peso de oração foi embora, o Senhor deu vitória. Então, já foi intercedido, já foi decretada a vitória. Então, Deus espera isso da gente, né? Para que ele possa revelar para nós depois. Às vezes você vai saber o que está acontecendo, vai, às vezes não. Vai ficar em mistério mesmo, vai ficar, É. entendeu? E é interessante, irmãos, eu quero falar para algumas pessoas que muitos já recebeu. Se você vai numa igreja pentecostal, as neopentecostais que acreditam nos dons espirituais, muitos já recebeu o dom de línguas, já fala em línguas. Você vai em igreja que você pergunta quem tem uma oração em línguas, 90%. Mas só que eles não colocam em prática no seu dia a dia. Esse é o problema. A maioria tem, e ele espera aquele culto do fogo, aquele culto da unção, aquele culto do reteté, para ele orar em língua. Que até quando eu comecei a ensinar oração em língua lá na igreja, a pessoa pensa, ah, pastor, eu pensei que tinha que sentir. Eu falei, irmão, você não precisa sentir nada. Você pode orar em língua sem sentir. Que eu já orei em línguas triste, chateado, já orei porque é uma oração espiritual. É uma oração. E aí você pode orar, e você não só pode orar, como você deve orar. Como diz o pastor Dave, hora após hora, e você tem o tanto de Deus o que você quer. Quanto mais você orar, mais você vai receber. Hora após hora, orando no Espírito, na linguagem, edificando o seu homem espiritual. Pastor Pastor David. David falava bem manso, assim, bem É, calmo. o Fabrício. É o Fabrício também, que acompanhou Fabrício. ele bastante. Então, É o Davizinho, né? O Fabrício é o Davizinho. é, o Fabrício tem um podcast número 15. Assiste aí É, também, ele falou bastante o testemunho dele.
Então é isso. Nós estamos incentivando você a estar orando, por isso Sim, que estamos trazendo esses benefícios. Já foi falado dois, foi dois, né? Dois isso. benefícios da oração em línguas, mas tem muitos benefícios. Tem muito. Um que eu acho interessante, né, que essa chave aplicada de maneira correta, como o pastor falou, não só no momento da unção, porque o sentir é a unção, o poder de Deus você vai sentir, né? Mas não tem como você não sentir o poder de Deus, porque você é um ser que tem emoções, você tem uma alma. E a sua alma, ela foi colocada por Deus para o relacionamento emocional. Você se relaciona, eu me relaciono com o pastor através da minha alma e do meu corpo físico. Eu não me relaciono com o pastor através do meu espírito. Meu espírito é para me relacionar com Deus. Por isso que você ora em línguas, que é um relacionamento espiritual, uma comunhão, uma conexão espiritual, que não é natural. Qual é a linguagem de Deus? Qual é a língua que Deus fala? Nenhuma, irmão. A língua de Deus é humana. A língua de Deus é espiritual. Espiritual. Não existe É entender que a o língua. apóstolo está falando que tem igreja que é contra as emoções. Aí tem umas que é muita emoção e É, outras é contra. não. Tem que ter o equilíbrio, é Deus operando. Vamos supor, eu sou tradicional, eu não tenho emoções em nada. Ah, então prende o seu dedo na porta, vamos ver se você não tem emoções, É. se você não vai gritar. Você tem emoção, cara, você sente alguma Quando coisa. ele está assistindo o futebol dele, ele vibra, não tem emoção. Não tem emoção, Mas né? ele pode ter emoção em todo lugar, mas na Na igreja não igreja não pode. pode nem bater palma. É. Aí, mas vamos Não, voltar pra na que hora. emocionar? Então, mas você tem emoção, já tem emoção, irmão, não adianta. O poder de Deus tocar você, você vai se emocionar, pode. Ou você vai rir, ou você vai chorar, ou você vai ficar atônito, né? Ou você vai ficar alegre, ou você vai ficar triste porque você tá num pecado terrível e Deus tá mostrando que você tá em pecado. Ah, tô em pecado. É normal, irmão, o poder de Deus faz isso mesmo. E, e quanto a fatos, né? Não tem argumento, irmão. Não tem. Eu acho legal quando Deus pega um tradicional e dá um chacoalho nele, que ele Ah, é. fica assim, né? Puxa. Ai, ai. Enfim, um outro legal da oração em línguas é que, como o pastor falou, né? Pra gente entrar nesse fundamento, ela vai clarificar a voz de Deus. Ela vai clarificar a voz do Espírito no seu espírito. Isso é chave. Deus não fala na sua alma, ele fala no seu espírito. E a sua alma transmite, né? Interpreta a voz de Deus. Tem gente que fala assim, eu tô sentindo Deus falar. É realmente, ela tá sentindo. E tem gente que já consegue falar, eu tô ouvindo Deus falar. Por quê? Porque de alguma forma, ou essa pessoa jejuou muito, pastor, né? Mortificou muita alma, mortificação da carne, ou seja, não cumpre os desejos da alma, ela não cumpre, ela não entulha o espírito dela satisfazendo os desejos da sua alma, da sua carne, ao pecado. Então, o pecado faz o quê? Ele vai entulhando. E vai cada vez mais o quê? Fazendo com que o seu espírito fique cada vez mais distante, a sua alma fica cada vez mais cheia, e quando Deus fala, você não ouve mesmo, porque está entulhado. Realmente está entulhado. Aí você tem que desintoxicar, né? Pedir perdão, entrar em arrependimento. E aí você vai começar a voltar de novo até desentulhar toda a alma e voltar a ouvir as direções de Deus. Então, a, a oração em línguas, ela tem essa capacidade de isolar a voz de Deus na sua vida. Fica mais nítido. Fica claro, fica nítido. Você começa a orar, 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 orar. Você está hora após hora com Deus, né? Que é uma prática também, né, irmão? Não é só você orar em línguas limpando casa. Você deve fazer isso, fazendo outras coisas, deve fazer isso. Mas o que vai clarificar realmente a voz de Deus no sentido de direção para a tua vida, condução e direção, né? Você vai sentir Deus te conduzir a algo, você vai entender, Deus está me conduzindo a algo. E fica mais fácil até, né, para você ministrar até na unção. Se você quer aprender a ministrar na unção, você tem que aprender a ser conduzido por Deus. A condução do céu. Você vai estar sensível àquilo que Deus quer fazer naquele exato momento. Porque às vezes você percebe assim, né? Você está num culto, né, pastor? Falta a direção da pessoa. Tá naquela dimensão preciosa. Aí vem alguém, pega o microfone, pá, desliga, parece que desligou o interruptor. Porque aquela pessoa não entende a movimentação do espírito. Não flui. Não flui. Tipo, ele tá vindo pra cá e a pessoa pega, não, vou pra cá. É tipo, fica desse jeito, né? É que um dos benefícios da oração em línguas, esse benefício foi comigo. Pelo menos um dos benefícios que aconteceu comigo, a minha experiência, é sensibilidade espiritual.
fica mais sensível para ouvir a voz de Deus, fica mais sensível para entender, se mover da unção na sua vida, no culto, sensível como que Deus está fazendo naquele culto. Então, o que me ajudou, pelo menos cada um tem uma experiência, mas a primeira experiência que eu tive da oração em língua foi sensibilidade espiritual. Então, se Uhum. você precisa de sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para mover na unção, para entender o que Deus está fazendo no culto, para entender o que Deus está fazendo ali, comece a orar, ore. Sim, vai clarificar, a voz de Deus vai ficar clara para você, né? A linguagem de Deus vai ficar muito mais clara. E você vai ficar sendo conduzido pelo Espírito. E depois você vai entender as direções de Deus. Aí é voz, né? Condução é inspiração. E direção fala de voz mesmo, fala do sentido daquela voz interior, né? E claro, aí você vai conseguir ouvir